No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse puxa-saco. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de tecido, elástico, viés e cianinha. Cortei o tecido uma vez a medida de 35 centímetros por 28, duas vezes a medida de 35 centímetros por 14. O viés cortei duas vezes a medida de 35 centímetros. Para fazer o coração, eu cortei uma vez a medida de 13 centímetros por 13 e uma vez a medida de 14 centímetros por 14. Vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Cortei duas vezes a cianinha na medida de 35 centímetros e duas vezes o elástico na medida de 15 centímetros. Para fazer o coração na frente do puxa-saco, eu pego o tecido que eu cortei com 14 por 14 centímetros. Com a ajuda do lápis, eu vou fazer o desenho de um coração. Pego o tecido 35 por 28, dobro ao meio, dobro novamente e dou uma beliscadinha para poder marcar o centro do tecido. Com o lado direito do tecido virado para o lado de cima, eu vou colocar o coração que eu acabei de desenhar em cima do centro do tecido, alfineto para não sair do lugar e vou passar uma costura na máquina reta, bem em cima da marcação que eu acabei de fazer. Após passar a costura, eu venho cortando na parte interna do coração, próximo da costura que eu acabei de fazer, tomando bastante cuidado de não cortar os pontos da máquina. Corto rente, mas não pode cortar os pontinhos que a máquina fez. Passo o tecido para o outro lado do coração. Para o tecido ficar certinho, eu vou passar no ferro de passar roupa. Após passar no ferro, ele fica bem certinho e não vai me dar trabalho na hora de pregar. Coloco o tecido que eu cortei 13 por 13 centímetros com o direito virado para o lado de baixo, alfineto para não sair do lugar, viro com o lado do coração virado para o lado de cima, vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina da beiradinha do coração. Quando chegar nos cantinhos ou nas partes arredondadas que não consegue virar na hora de costurar, eu sempre deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido e continuo costurando. Tiro os alfinetes, corto o excesso de tecido. Para pregar a cianinha, eu vou colocar ela rente na parte de baixo. Coloco o tecido que eu cortei 14 centímetros por 35 com o lado direito virado para o lado de baixo, rente também a cianinha e passo uma costura de fora a fora para poder pregar os três. Se você preferir, pode pregar os dois tecidos, depois vir pregando em cima a cianinha. Vou arrumando o tecido de baixo, a cianinha e o tecido de cima e costurando. Vou fazer o mesmo do outro lado. Para dar um acabamento mais bonito e para a cianinha ficar de fora a fora para o mesmo sentido, ou para baixo ou para cima, eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina em um dos lados. Na minha peça, eu vou puxar o excesso de tecido para o lado de baixo, o excesso da parte de trás, eu puxo para o lado de baixo e vou passar uma costura de fora a fora. Se você for passar costura para o lado de cima, é só você puxar o excesso de tecido para o lado de cima e passar a costura. Vou puxando o excesso de tecido que está no avesso do tecido e passando a costura de fora a fora para o lado que eu estou puxando o excesso de tecido. Vou fazer o mesmo do outro lado. Para pregar o viés, eu dobro o tecido da parte de baixo até o meio, marco
deixo bem marcadinho, coloco o viés em cima da marcação. Eu vou costurar com o lado avesso do tecido virado para o lado de cima. Passo uma costura de fora a fora em um dos lados do viés, depois venho passando uma costura do outro lado do viés. Vou fazer o mesmo do outro lado. Marco o tecido no meio, passo uma costura em um dos lados do viés, depois venho costurando o outro lado. Para passar o elástico, eu peguei um grampinho de cabelo, dou um nozinho bem na pontinha do elástico e passo no meio do viés. Tomando bastante cuidado para não perder a pontinha do elástico. Quando a pontinha do elástico chegar rente ao tecido, eu passo uma costura para poder fixar o elástico e termino de passar. Passo uma costura do outro lado para poder pregar o elástico e ele não soltar no meio do viés. Corto o excesso. Vou fazer o mesmo do outro lado. Para pendurar, eu cortei uma tira com 20 centímetros por 6 centímetros. Vou dobrar aproximadamente meio centímetro das laterais e passar uma costura de fora a fora. Para ficar mais firme, eu também passo uma costura do outro lado da tira. Vou unir as pontas, colocar na emenda do tecido, alfineto para não sair do lugar. Vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina na lateral do puxa-saco. Desviro. Na parte de baixo e na parte de cima do puxa-saco, eu dobro 2 vezes o tecido para poder fazer uma barrinha e costuro com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Vou fazer o mesmo do outro lado. Dobro 2 vezes a beiradinha do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. E ficou assim o nosso puxa-saco. Olha só que fofo! Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.